Olá, galera. Tá? Novamente, meu nome é Ricardo. Sou professor aqui de matemática do CPC Darwin. Estamos hoje aqui para continuarmos o assunto sobre função. Ok? Espero que todos vocês estejam estudando, aproveitando esse tempo para se inteirarem das aulas. Tá? Nós já temos muita coisa sobre função e hoje a gente vai dar início mais uma parte desse assunto chamado função, pessoal. Ok? O assunto hoje é sobre função polinomial do primeiro grau, função do segundo grau, inequação do primeiro grau e do segundo grau. Tá? Essa função polinomial do primeiro grau, ela também é chamada de função afim, certo? A função do segundo grau é chamada também de função quadrática. Ok? São assuntos que normalmente têm caído muito em Enem, tá? E nos vestibulares nem se fala. Tá ok? Então vocês podem observar que eu estou enfatizando muito esse assunto sobre função, porque essa é a intenção. Tá? Vocês vão ver muito falar sobre função. Então, o primeiro é a função polinomial do primeiro grau. Qual a definição de função do primeiro grau, pessoal? Vamos dar uma lida aqui? Sendo dado dois números reais, A e B, com A diferente de zero, chama-se função polinomial do primeiro grau a função f de R em R, que é aquela notaçãozinha que nós já vimos em aulas passadas, tal que f de x é igual... Pessoal, aqui é AX, tá? Eu coloquei o quadrado aqui, mas é AX. AX mais B, ou Y igual a AX mais B, definida para todo x real. Certo? Então, para esse tipo de função, pessoal, do primeiro grau, esse A, esse coeficiente A, que é o coeficiente que acompanha o x, olha só, ele tem que ser diferente de zero, para que aconteça de fato uma função polinomial do primeiro grau. Ok? E esses dois coeficientes, eles têm nome, eles possuem nome. Tá ok? Esse coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear. Ele é o valor independente da função. Tá? Ele não vem atrelado de letra. Ok? Já o coeficiente A, que é o que tem que ser diferente de zero, ele vem atrelado à letra x. Tá? Ele é chamado de coeficiente angular. E eles dizem muito sobre a função. Tá? Eles dizem muito sobre a função, e principalmente no gráfico. Eles têm um significado. Tá? Então, essa função polinomial do primeiro grau, tá? O gráfico dela é uma reta, e ela é definida com dois pontos. Tá? Então, através de dois pontos, eu consigo determinar essa reta. Tá ok? Então, olha aí, o coeficiente linear, nós vamos ver o que significa ele nessa reta. E o coeficiente A também. Ele tem um significado na reta. Ok? Aí nós temos alguns casos de função polinomial do primeiro grau. O primeiro é a função afim. Que na verdade, pessoal, a função polinomial ela também é chamada de função afim. Tá ok? Aí nessa função polinomial do primeiro grau, que também é a função afim, tem algumas particularidades. Que tem a função linear, tem a função identidade, que nós já vimos, tem a função constante. Ok? Aí são casos particulares que nós vamos também dar uma revisada hoje. Tá? O primeiro caso que nós vamos falar sobre função polinomial do primeiro grau é aquele caso onde o coeficiente A é diferente de zero e o coeficiente B também é diferente de zero. Tá? A função polinomial do primeiro grau recebe o nome de função afim. Certo? Então, eu coloquei dois exemplos para vocês aqui no quadro. Tá? E eu vou explicar para vocês algumas coisas, tá? Sobre o coeficiente linear e o coeficiente angular. Vou mostrar o gráfico, como a gente procede para estar desenhando esse gráfico, traçando o gráfico. Tá? Para a gente saber interpretar algumas coisas aí. Beleza? A primeira função polinomial do primeiro grau que eu passei para vocês é f de x igual a x mais 4. Tá? A primeira coisa aqui, pessoal, é eu pensar da seguinte forma.
eu não preciso estar construindo uma tabela aqui com valores para x, tá? Porque o meu gráfico ele vai estar bem desenhado se eu conseguir mostrar onde a minha reta vai cortar o eixo x e aonde a minha reta vai cortar o eixo y, tá? A partir daí, o meu gráfico, a minha reta, ela vai estar bem desenhada. Tá ok? E como eu faço isso? Como é que eu faço isso? Então, veja só. Para ela cortar o eixo y, o meu x tem que ser igual a zero. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Lembrando, pessoal, que f de x é a mesma coisa que y, tá? Ó. Beleza? Então, eu vou encontrar dois pontos. Eu vou encontrar esse ponto aqui, ó. 0 e um y qualquer, tá? Esse ponto aqui é onde a reta vai cortar o eixo y, porque observe que o x é 0. E o outro ponto onde eu vou traçar a reta é quando o meu y é igual a 0. Aí eu vou encontrar o meu x. E esse x ele tem um nome, é chamado de raiz. Lembra da equação do primeiro grau? Que eu encontrava o valor de x quando o meu y era igual a 0? Então, agora esse x, ele continua sendo raiz, mas ele também recebe o nome de zero da função. Por que zero da função? É o valor para qual eu jogo para x que vai zerar a minha função. Por isso que é chamado de zero da função. Tá ok? Então, eu não preciso de outros pontos. Você não precisa ficar construindo tabela aqui, não. Encontra o ponto onde a reta vai cortar o eixo y e o ponto onde a reta vai cortar o eixo x. Você já vai ter um comportamento da reta bacana no gráfico. Tá ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, lembrando que f de x é a imagem, é y, e x é o domínio. Tá ok? Lembrando que essa minha função, olha aqui, ó, é f de r em r. Tá ok? É a notação dessa função. Então, veja só. Então, eu vou encontrar primeiro esse ponto aqui, ó. Tá? Então, para quem eu vou zerar? Eu vou zerar para x e vou encontrar y. Ok? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, y quando x é 0. Tá? Ó, x, y. Quando x é 0, quanto é o meu y? Olha só, 0 mais 4, 4. Ok? Qual foi o ponto que eu encontrei aqui? Vou apagar aqui. Qual foi o ponto que eu encontrei aqui, pessoal? Olha aqui. Quando eu joguei para x 0, qual foi o meu y encontrado? 4. Tá? Olha aí. Esse ponto aqui é o ponto onde a minha reta vai cortar o eixo y. Tá? E daí eu digo para você, olha esse 4 onde ele está aqui, ó. Então, esse 4, que é esse valor independente da função do primeiro grau, ele quer dizer muito. É o valor onde a minha reta vai cortar o eixo y. Olha aqui, ó. Quando x é 0, o meu y é 4. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ó, esse ponto eu vou escrever aqui em cima, tá? Deixa eu colocar de pincel vermelho para destacar. Olha só. Ponto onde a reta corta ou intersecta, né, pessoal? Corta o eixo Y. Tá? Ou eixo das ordenadas. Tá ok? Então, olha aí. Agora eu vou encontrar o ponto onde a reta vai cortar o eixo X. Tá? Então, vamos lá. Da mesma forma, olha só. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Então, o que você fez aqui, ó? Você vai encontrar y, ó, interrogação, vírgula, para x igual ao quê? A 0, ó, você jogou 0. Aí você jogou
o x valendo 0, encontrou o y, tá ok? Vou fazer a mesma coisa agora com o x, ó. Vou encontrar o x, olha, para quem agora? Y igual a 0, tá? Y igual a 0. Vamos fazer a mesma coisa. Y eu sei que é x mais 4. Então, agora, para y, eu vou zerar y, né? Ó. Qual o valor do meu x quando o meu y é 0? Esse x é chamado de zero da função, porque o seu y zerou. Ou de raiz, tá? Então, se você isolar x, ó, passa o 4 para cá, você vai ter x igual a menos 4. Então, qual foi o ponto que você encontrou? Olha só, quando o seu x é menos 4, o seu y foi quem? 0. Tá ok? Olha aí. E daí esses pontos vão ficar legal. Você vai ver o comportamento legal. Porque um ponto vai cortar o eixo y e o outro ponto vai cortar o eixo x. Tá ok? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Ponto onde a reta corta. Eu estou fazendo pequenininho porque eu quero fazer o gráfico aqui ainda, pessoal. Tá? Então, aqui, ó, x menos 4, y 0, né? Ponto onde a reta corta o eixo x, ou o eixo das abscissas, né? Como nós já estudamos já em outras aulas, certo? Deixa eu colocar essa parte aqui de vermelho também, né? Para ficar melhor para vocês, ó. Então aqui eu estou querendo encontrar o y, ó, para o x igual a 0. Tá? Para não misturar com uma função, tá ok? Só estou trocando a cor. Ó, aqui vou encontrar o x para o y, agora o y igual a 0. Aqui faltou o x. X igual a 0. Ok, pessoal? Olha aí. Feito isso, agora ficou fácil. Agora é só você traçar no gráfico, tá? E olha só, isso aqui é chamado, ó, esse x aqui, que você encontra, quando nós estudamos lá a equação do primeiro grau, nós vimos que ele é chamado de raiz. Agora, como nós estamos falando de função, é zero da função, tá bom? Então, olha só. Raiz ou zero da função. Ok, pessoal? Agora ficou fácil, tá? Então, nós vamos ter essa estratégia aqui, tá? Para a gente construir esse gráfico. Não precisa coisa melhor, tá? Então, vamos lá, vamos construir o gráfico aqui, ó. O eixo x, que é o eixo das abscissas, que é x, está na horizontal, e na vertical o eixo y, que é o eixo das ordenadas, certo? Olha só, ponto onde a reta corta o eixo y é 0 do x e 4 do y. 4y fica acima do zero aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ponto, olha aí, ó. Certo? E o outro ponto é onde o ponto, né? Ponto onde a reta corta o eixo x, tá? Agora o x é menos 4 e o y é 0. Eu deveria ter feito o contrário, né? Vou deixar assim mesmo. Vou deixar, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É que eu deixei mais espaço à direita de 0, pessoal, né? Não tem problema, não. Aqui já tá bom. Olha aí. Tá ok? Aí você coloca ponto aqui, ó.
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Traça o gráfico. Ponto onde a reta corta o eixo X. Tá? Então, olha só, esse 4 aqui, ó, onde a reta corta o eixo Y, é sempre esse valor B da função. É esse valor independente aqui, ó, tá bom? A gente pode colocar aqui, ó. Certo? E esse valor, onde a reta corta o eixo X, ele é chamado de zero da função. É o valor que eu encontro para X quando o meu Y é zero. Tá ok? Você fazendo isso daqui, você consegue observar muita coisa no gráfico. Tá? Inclusive, se você tiver esse gráfico, você consegue identificar que o valor independente da função é 4, porque você já sabe que é o valor onde a reta corta o eixo Y, é o valor independente, né? Seria o coeficiente linear. 4. Tá ok? Ok, pessoal? E uma outra coisa importante também é a respeito sobre o coeficiente angular. Né? Eu já sei que o meu coeficiente linear é o valor onde a reta corta o eixo Y, certo? E o meu coeficiente angular, o que ele diz? Né? O que ele diz a respeito do gráfico da função? Ele vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Tá? Nesse caso aqui, o coeficiente angular, o valor que vem atrelado de x, né? No caso aqui, ó, é 1. Certo? Ora essa, então ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, então a nossa função ela é crescente. Tá? E nós já vimos o que é uma função crescente. É estritamente crescente aqui no caso, né, pessoal? Tá? Nós já vimos em aulas passadas. Eu acho que foi a última aula, né? Tá? O que isso quer dizer? Quanto maior o meu valor de x, o meu valor de y também vai ser maior. Ó, aumentando o meu x aqui, ó, o meu y também aumenta. Ok? Isso é o comportamento de um gráfico, né, da reta do primeiro grau, quando ela é estritamente crescente. Tá ok? Quando o coeficiente angular é maior que zero. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, um outro exemplo. F de x igual a menos 2x mais 6. Vamos fazer da mesma forma. Tá? Vamos fazer da mesma forma. Vamos encontrar esses pontos, olha lá. Vou fazer, ó, vou encontrar o y para o meu x igual a 0. Tá? Lembrando que f de x é imagem é y, então eu vou deixar aqui, ó. Vou repetir, ó. E eu vou substituir o meu x 0 para encontrar o y. Y é igual a menos 2 que multiplica 0 mais 6. E aí eu vou obter quanto, pessoal? Olha lá, menos 2 vezes 0, 0. Não é isso? 0 mais 6, eu vou ter 6, né? Olha aí. Então, que ponto é esse aqui, pessoal? Quando o meu x é 0, o meu y teve 6. Olha, o meu y deu 6, certo? Então, como nós vimos lá, ó, que ponto é esse daqui? Ponto onde a reta corta o eixo Y. É lógico, pessoal, quando vocês forem fazer, vocês não vão precisar copiar, fazer isso aí, tá? Eu estou colocando aqui para vocês, que é para vocês saberem fazer. Tá? Quando vocês forem fazer isso aqui, vocês vão ter que memorizar para ficar mais fácil, tá bom? Então, olha só, esse aqui é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Vamos fazer a mesma coisa para encontrar o ponto onde a reta corta o eixo X. Só que eu vou agora zerar a minha função. Meu Y agora que vai ser 0, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou encontrar X agora. Para agora o meu Y, vou colocar uma vírgula, né? Ó, para o meu Y igual a 0.
Ok? Então, olha lá. Então, aqui a gente vai ter y igual a menos 2x mais 6. Eu vou substituir o meu y, ó. Y é 0. Vou achar x. Menos 2x mais 6. Eu isolo o meu x, equação do primeiro grau, pessoal. Passo o meu 6 para o outro membro, ficou menos 6. Igual a menos 2x. Ó, multiplicando isso por menos 1, ou mudando aqui, ó. Também tanto faz, fica 2x igual a 6, ó. Isolando o x, eu tenho 6 sobre 2, que é igual a 3. Não é isso? Ou seja, esse 3 aí é a minha raiz, é o meu zero da função. É o valor do x quando o meu y zera. Quando a minha função zera. Por isso que x é chamado de raiz ou zero da função. Ou seja, quando o meu x é 3, o meu y é 0. Olha aí. Então, esse carinha aqui é o ponto onde a reta corta o eixo y. Tá? Perdão, pessoal, o eixo x, né? O eixo y é esse aqui de cima, ó. Tá bom? Ponto onde a reta corta o eixo x. Então, vamos lá. Vamos traçar esse gráfico agora? Olha só. O eixo das abscissas x, o eixo das ordenadas y. Uma coisa interessante. Olha o nosso coeficiente A, pessoal. Nosso coeficiente angular ele é negativo, ou seja, ele é menor que 0. Então, se trata de uma função decrescente. Ou seja, eu já sei que a minha reta, será um gráfico que, aumentando o meu x, o meu y vai diminuir. Quanto maior o meu x, menor, maior o x, menor o y, porque é decrescente. Então, olha como que vai ficar. Vamos traçar, então, esses pontozinhos. Ponto onde a reta corta o eixo y. 0 do x, 6 do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui onde é o ponto. Tá? Ponto onde a reta corta o eixo x. 3 do x, 0 do y. 1, 2, 3. Olha só. Certo? Como nós vemos aí, ó. O nosso gráfico vai ser uma reta decrescente. Está aumentando o meu x, o meu y diminui. Não é isso? Então tá aí, pessoal. Então olha só, observe, pessoal, olha onde a reta corta o eixo y. O 6, olha o coeficiente aqui, ó. Coeficiente b, tá? Então, lembrando aqui, ó, isso aqui é o b da função. Por que que eu priorizo e sempre eu repito isso, pessoal? Enem, vestibular, às vezes tem gráficos que a gente tem que determinar a função, tá? E com algumas características, inclusive essa que eu estou falando, é onde a reta corta o eixo y, que é exatamente o valor do termo independente, o b, a gente mata essa questão, tá? Aí você não precisa ficar fazendo outras coisas. Identificou isso? Você tem um gráfico lá onde a reta corta o eixo y, você já sabe que aquele valor lá é o valor independente da função, é esse coeficiente linear, Às vezes, só esse dado você já mata a questão, tá? E um outro é sobre o coeficiente angular. Se ele é positivo, é maior que 0, a função é crescente. Se ele é menor que 0, a função ela é decrescente. Ok? Então, isso daqui é a função polinomial do primeiro grau, quando o meu coeficiente angular é diferente de 0 e o meu coeficiente linear é diferente de 0. Ok? O próximo passo agora, nós vamos ver outros tipos de funções que também são funções afim.
e que são funções polinomial do primeiro grau. Só que elas recebem nomes também específicos. São casos particulares, tá? Que no caso, inclusive duas nós já vimos, mas eu vou colocar aqui novamente porque isso é super importante, tá? Que é a função linear, tá? A função identidade e a função... Qual é a outra função? Linear, identidade e a constante, pessoal. Tá bom? Olha só, pessoal, aqui são alguns casos, mais 3 casos de função afim ou função polinomial do primeiro grau, como eu falei para vocês. Tá ok? Só que elas possuem nomes específicos, são funções particulares. São funções particulares de função polinomial do primeiro grau. Vocês podem encontrar também funções deste tipo lá no Enem, lá no vestibular. Tá ok? O primeiro é a função linear. Essa eu coloquei aqui, ó. Quando é que nós temos uma função linear, pessoal? Ó, no caso de B for igual a zero, olha só, se B é igual a zero, pessoal, o que vai acontecer? Se B, como eu falei, é o valor onde a reta corta o eixo x, e se B agora, que B é o valor onde a reta vai cortar o eixo y, lembra que eu falei? Você tinha lá na função afim. Ó, você tinha isso aqui. Aí eu falei para você, ó, na função afim com A e B diferente de zero, o B é o valor onde a reta corta o eixo y. Não foi isso que eu falei? Agora, veja só, nesse caso, esse B agora ele é zero. Se ele é zero, pessoal, ele vai cortar lá no eixo y, no zero. Tá ok? Ou seja, na origem. Não é isso? Vai cortar na origem. Então, a gente já sabe de uma coisa, que o gráfico desta função linear aqui, vai tocar na origem, vai passar pela origem, tá? Ó, B igual a zero, e o A tem que ser diferente de zero, tá ok? Aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo para vocês, ó. F de x igual a 3x, tá ok? Observe que a gente não tem B aqui. Não é isso? Nós temos o A, ele está dizendo que o A é diferente de zero. Ó. O A é 3, mas o B é 0. Então, nesse gráfico aqui, um ponto vai ser 0, 0. Tá? Ele vai tocar na origem. Tá? Então, gravem isso daí, pessoal. Função linear, a reta corta a origem. Tá? Lá no ponto 0, 0. Tá ok? Então, você pode fazer isso aqui, ó. Olha só, o que a gente pode fazer aqui? Eu sei que um ponto vai ser aqui, ó. Tá? Vamos encontrar aí mais uns 2 pontos. Vamos jogar aqui para x, isso aqui é y, ó. Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes o x, 1. Valendo 1. O seu y vai ser 3 vezes 1, 3. Qual foi o ponto que você encontrou? x1, y, 3. Olha aí. Certo? Então, quando você jogou para x1, qual foi o seu y? 3. Certo? Vamos encontrar um outro ponto? Vamos jogar agora um x negativo, pessoal. Vamos fazer, ó, 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Ou seja, quando você jogou para x menos 1, você obteve y menos 3. Certo? Então, vamos jogar esse outro ponto. Olha só. X menos 1, o seu y é igual a menos 3. Ó. Seu y é igual a menos 3. Olha o outro ponto. Olha aqui, ó. Ele vai ser essa reta aqui, ó. Vai passar pela origem, né? Isso é óbvio, né, pessoal? Olha lá, joga 0 para x. 3 vezes 0, x valendo 0, y também vai ser 0. Tá ok? Então, um ponto da função linear é 0, 0, pessoal. Porque passa pela origem. Tá ok? E uma coisa muito importante também aqui na função linear
é a proporcionalidade que a gente tem entre os pontos, tá? Você tem isso daqui, ó, y está para x. Ó, lembrando com x diferente de 0, tá? Porque é óbvio, se você colocar aqui o x valendo 0 aqui, ó, vai ter uma indeterminação. Você vai ter 0, né, de y sobre 0 de x, isso aqui é uma indeterminação, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Vamos pegar aqui, ó. O meu x é 1 e o meu y aqui nesse ponto é 3. Então vamos pegar y3 está para o x, que é 1. Olha só. Assim como, vamos pegar o outro ponto. Qual o outro y do outro ponto? Menos 3. Está para o x desse ponto, menos 1. Olha aí, pessoal. Isso daqui é uma proporção, tá? Se você jogar mais um x aqui, obter mais um y, você vai colocar aqui, vai dar a mesma coisa. Ó, se você colocar aqui para x2, olha só. x2, seu y vai ser quanto? Ó, 3 vezes o x, que é 2, vai dar 6 aqui, ó. Vamos colocar aqui? Ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, quando o seu x é 2, seu y é 6. Tá? Então, quando o seu x, né, é 2, seu y é 6. Então, 6 está para 2, né? Olha aí, isso aqui é uma igualdade, ó. Tá bom? Ó, 3 está para 1, assim como menos 3 está para menos 1. Assim como 6 está para 2. Que é igual a quanto? A 3, né? Isso aqui é chamado de coeficiente de proporcionalidade. Então, isso daqui é uma propriedade importante dessa função linear. Qualquer função linear, você vai ter isso daqui. Vai acontecer isso daqui. Tá bom? Lembrando, pessoal, não se esqueçam que um ponto da função linear é o ponto da origem. Tá? É 0, 0. O gráfico da função linear passa pela origem. Tá? Eles podem colocar alguns tipos de gráficos, né, e pedir para você identificar qual é o gráfico de uma função linear. Tá ok? Aí você tem que lembrar disso, daquilo dali, que um dos pontos, né, é a origem, ele passa pela origem. E essa proporcionalidade aqui é importante, tá? Beleza, pessoal? Então isso aqui é a função linear, ok? Esses dois casos de função aqui, esqueci de cortar aqui, identidade, tá? Ó, que é a função identidade e a função constante, eu já passei lá na aula passada. Por que que eu estou repetindo aqui? Para dizer para vocês que tanto a função identidade como a função constante são casos particulares de função polinomial do primeiro grau. Tá bom? Por isso que eu repeti aqui. Tá? Então, na aula passada, eu dei lá, né? Função identidade. No caso, quando A for igual a 1 e B for 0. A função polinomial é definida por f de x igual a x. F de x é y igual a x. E recebe o nome particular de função identidade, tá? Então, olha só. Se você joga para x 1, tá? O seu y também vai ser 1. Y é igual a x. Você jogou x1, y1. Você jogou x menos 1, seu y vai ser menos 1. Você jogou x2, o y vai ser 3. É o espelho. Tá bom? E lembrando que esta reta do gráfico da função identidade, ela é uma bissetriz. Por quê? Vai cortar esse ângulo aqui, ó, do primeiro quadrante e do terceiro quadrante ao meio. Tá bom? Bissetriz é um segmento de reta, uma reta que divide um ângulo ao meio. Tá bom? Não esquecer disso daí. Então, a função identidade, tá bom? Olha só, passa pela origem também. Pessoal, se aqui for menos 1, ó, já não é função identidade. Tá bom? Tá dizendo que o A tem que ser igual a 1. Não pode esquecer disso. Tá bom? Tem que ser y igual a x. Tá? Não vale se aqui for, se essa reta for isso daqui, ó,
Caso já não é função identidade, porque o A tem que ser igual a 1. Tá bom? Essa reta ela tem que ser uma bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Tá bom? Vai tocar na origem também. Quando o x é 0, o y também é 0. É um caso particular de função polinomial do primeiro grau. Tá? Saber identificar uma por uma se tiver essa comparação lá. Tá bom? Aí nós temos também o outro caso também que eu passei na aula passada, a função constante. Quando é que a gente tem uma função constante, pessoal? Quando o meu A é 0. Você não tem lá, né, na função afim, você não tem esse x aqui, porque se o A for 0, 0 vezes x, que vai zerar. O que você vai ter é o B. É uma constante. Olha aqui, tá? O A é 0 e B é um valor que pertence aos reais. A função expressa por f de x igual a b. Só vai ter o b. Tá bom? Aí eu coloquei dois exemplos aqui, ó. O exemplo A e o exemplo B. Tá bom? Se é uma função constante, o próprio nome já diz, pessoal. Qualquer valor que você jogue para x, você vai ter sempre a imagem 2. Seu y sempre vai ser 2, ó. Se você joga aqui, ó, 1, seu y é 2. Se você joga x2, o y é 2. X menos 1, y2. X menos 2, y2. Então, sempre vai ser uma reta paralela ao eixo x. Tá bom? Olha só. Aí eu coloquei aqui, letra B, f de x igual a menos 1. Tá? É uma reta que vai cortar aqui o y, ó, no menos 1, uma reta paralela ao eixo x, passando pelo y igual a menos 1. Tá bom? Função constante. Então aí para vocês, função linear, função identidade e função constante são retas, tá? Que são funções do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, mas são casos particulares. Beleza, pessoal? Pessoal, agora nós vamos ver o estudo do sinal de uma função polinomial, né, de uma função do primeiro grau. Tá bom? Também é muito importante. Por quê? Eu vou saber o comportamento de x, né, por exemplo, quando o y for maior que 0. O que vai acontecer com x? Qual vai ser o comportamento de x quando o y for igual a 0? O que vai acontecer com x quando o meu y for menor que 0? Então, isso daí é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Aí eu peguei os dois primeiros casos. Eu poderia ter feito lá na função afim, mas eu preferi explicar todas e fazer o estudo aqui depois. Tá bom? Então, eu coloquei aqui a função afim, aquela primeira que eu tinha feito, ó, f de x igual a x mais 4, que o gráfico deu crescente, lembra? E uma onde o gráfico é f de x igual a menos 2x mais 6, que é aquele que deu decrescente. Tá bom? Então, aqui, veja só, se pedir o estudo da função, você acha a raiz, né? Então, para você achar a raiz, você vai zerar o y. Nós já fizemos lá, ó, 0, x mais 4. Logo, x passa o 4 para cá, ó. Logo, x é igual a menos 4. Ok? Feito isso, pessoal, eu vou fazer uma reta. Eu não preciso fazer o gráfico com a vertical. Eu não preciso fazer. Faço só com a horizontal. Tá? E vou identificar. Já sei que o meu gráfico é crescente porque o A é maior que 0, certo? Então, minha reta vai ficar assim, ó. Ok? E aí eu vou colocar aqui onde a reta corta o eixo x, que esse aqui é o eixo horizontal, que é o eixo x. É a minha raiz, ó, menos 4. Tá? Beleza, pessoal? Observe que a minha reta acima do x para y, ó, tá? Você tem isso aqui, ó. Olha só. Já ela ficou aqui, né? Menos 4 aqui, ó. Ó, para y, pessoal, acima do eixo x, acima de 0 aqui, ó, é positivo. Aqui, ó. E abaixo da horizontal, para y, é negativo. Olha aí. Beleza?
Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Olha só. O estudo sinal é fazer o seguinte, ó. Quando f de x for maior que zero, o que vai acontecer com o meu x? Lembrando, pessoal, que f de x é y, é a mesma coisa. Eu poderia colocar y aqui. Tá bom? Tanto faz. Beleza? Isso aqui, ó. Quando o meu y é maior que zero, o que é que vai acontecer com o meu x? Tá? Então, aqui, ó. Quando f de x é maior que zero, é essa parte positiva. Então, o que aconteceu com o x? Ó, x, isso aqui é o eixo da horizontal. Ele ficou, ó, tudo isso daqui, ó, está depois da raiz menos 4. Ok? Tudo que está depois, à direita de menos 4, é maior que menos 4, tá? Então, quando o f de x é maior que zero, ou seja, quando o meu y é maior que zero, o meu x é maior que menos 4. Olha aí. Tá ok? Agora, quando o meu f de x, ou seja, o meu y for exatamente zero, o que vai acontecer com o meu x? Ora essa, quando eu substituir aqui, ó, f de x zero, o que aconteceu com o meu x? O menos 4, que é a raiz. Ou seja, o zero da função. Então, quando o seu f de x é zero, o seu x é exatamente menos 4. Olha aí. Tá ok? Agora, quando o seu f de x, o seu y, ele é menor que zero. Olha só. Vou tirar aqui, ó. Então, eu estou aqui nessa parte negativa aqui, ó. Y menor que zero, olha essa parte negativa. Então, está tudo aqui, ó. Tá? Então, quando o seu y é menor que zero, isso quer dizer que o seu x é menor que menos 4. Está antes de menos 4. Então, x é menor que menos 4. Ok? Então, está aí feito o estudo do sinal dessa função, tá bom? Vou apagar aqui para ficar, né? Ficar bonitinho. Olha só. Tá? E nesse caso aqui, a função ela é crescente. Aí eu coloquei aqui para vocês o exemplo da letra B. Então, vamos calcular a raiz aqui. Nós já fizemos lá, mas vamos fazer de novo. Então, calcular a raiz ou zero da função é eu encontrar o valor de x quando meu y é zero. Então, vou zerar y, que é f de x. Olha só. Já que o meu x está negativo, vou passar ele para cá, ficar positivo. Né? Olha aí. X é igual a 6 sobre 2. Então, x é igual a 3. Isso aqui é a minha raiz, ou zero da função. Tá ok? Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 6, dá zero. Tá ok? Vou colocar só a reta na horizontal. Já sei que o meu A ele é menor que zero, o meu coeficiente. Então, se trata de uma reta decrescente. Vai cortar o eixo, né, do x no x menos, no x3, perdão. Tá? Então, agora ficou positivo desse lado, ó, e negativo aqui. E vou fazer o mesmo estudo sinal, ó. F de x maior que zero, f de x igual a zero e f de x menor que zero. Ok? O que vai acontecer em cada um desses casos aqui com x? Então, vamos lá. Quando meu f de x maior que zero é representado por esse positivo. A imagem é essa parte positiva. Então, é tudo isso aqui, ó. Então, o seu x, ele está antes de 3. Então, ele é menor que 3. Então, x menor que 3. Ok? Olha lá, quando o meu f de x é zero, olha aqui, quando o seu f de x foi zero, o seu x deu exatamente 3.
x igual a 3. Ok? E quando o seu f de x deu menor que 0, você vai pegar a parte negativa. Então, você vai pegar essa parte aqui, ó, que está depois do 3. Então, o seu x é todo esse intervalo aqui, que está à direita de 3. Então, é maior que 3. Então, o seu x é maior que 3. Ok? Então, olha aí, pessoal. Esse estudo do sinal também é super importante, tá? Na função do polinomial do primeiro grau. Ok? Por enquanto, sobre função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, a gente vai parar aqui. Que agora eu vou começar do segundo grau, vou explicar como eu expliquei a do primeiro grau. Tá? Aí eu ainda vou explicar a inequação do primeiro e do segundo grau. Depois nós vamos fazer uns exercícios sobre função do primeiro grau, a do segundo grau, a inequação do primeiro e a inequação do segundo grau. Beleza? Então, agora nós vamos para a função quadrática, ou seja, a função do segundo grau. Ok?